Lei, bom dia. Vamos orar? Deus amado, nós te agradecemos por tudo que já vimos, ouvimos e louvamos aqui, Senhor. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor sempre está conosco. O Senhor é um Deus que nos acoca ao teu peito, Senhor. O Senhor é um Deus que nos toma pela mão. O Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso, que testifica, Senhor, com aquilo que temos que dar, aquilo que temos que falar. Muito obrigada, Pai. Obrigada pela vida da Lígia, das suas filhas, que o Senhor as tome pela mão, que o Senhor continue, Senhor, abençoando e sustentando essa família. Te peço, Senhor, por todas as pessoas que estão, de alguma forma, Senhor, falando nas devocionais. O Senhor sabe que eu nunca orei isso aqui, diante da tua igreja, mas eu quero te abençoar, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, porque eu tenho sido muito abençoada, e eu tenho certeza que muitos aqui também têm sentido isso, Pai. Que o Senhor coloque no coração das pessoas que desejam estar aqui, e aquelas que o Senhor tem falado, Pai, para que eu convide, que realmente tenham um coração, Senhor, gracioso, um coração disposto, Senhor, a falar para a tua igreja, abençoar a vida daqueles que te escutam. Te peço por essa aula, tu sabes, Senhor Jesus, o temor que eu tive dessa aula, tu sabes o temor, Pai amado, que eu estou diante da tua palavra, porque eu não sou capaz de fazer nada se não for a tua graça e a tua misericórdia. Que eu não ultrapasse, que eu não fique aquém, mas que o Senhor nos dê, Senhor Jesus, compreensão da tua palavra, que o tempo possa ser remido para tudo ser concluído, Pai amado, e que agora tudo aquilo que está passando na cabeça, no coração das pessoas que estão aqui, Senhor, possam estar voltadas para ti, Senhor. Dá-nos clareza de raciocínio, dá-nos clareza de espírito, Pai, e eu te peço isso no nome santo do nosso sumo sacerdote Jesus Cristo. Amém, Pai. Bom, a gente está estudando Hebreus. Corre a boca pequena que eu fui a terrorista que não queria estudar Hebreus, porque eu acho um livro difícil, e ele tem se mostrado difícil. Eu assisti todas as aulas, que foram porque eu estava viajando, né? E eu assisti todas as aulas. E a coisa que eu mais reparo é que a gente não consegue muito concluir aquilo que a gente consegue, pelo menos os professores aqui, porque a participação é muito grande, porque dá motivo mesmo da gente falar. E por isso que eu orei pedindo para o Senhor remir o tempo, porque essa era a minha maior preocupação. Hoje nós vamos falar de algo do capítulo 4. Eu espero que você esteja lendo os capítulos. Então, se você não leu o capítulo 4, a gente vai ler aqui no momento apropriado. Mas, para a semana que vem, já leia o capítulo 5. Leia uma, leia duas, leia todo dia esse capítulo, né? Em vez de você ver a novela, né? Leia o capítulo 5. Eu tenho certeza que vai ser muito, muito melhor. Então, aqui, nós vamos hoje falar de algo que muitos queriam nesse momento, né? O dia hoje, que é o descanso. O descanso. Num dos salmos, no Salmo 4, precisamente, Davi fala assim, e eu acho que muitos sabem de cor: em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo. No outro salmo, no Salmo 6, Davi fala assim: estou cansado de tanto gemer, toda noite faço nadar o meu leito nas minhas lágrimas, alago o meu leito nas minhas lágrimas. E aí a gente se pergunta, será que tem contradição? Num dia Davi está bem, no outro dia Davi está mal. Ele escreveu isso em duas ocasiões diferentes. São duas ocasiões que mostram como nós somos. Nós também somos assim. Nem todos os dias nós estamos muito bem e nem todos os dias nós estamos muito mal. Nós vivemos essa gangorra, né? Então, ninguém está isento disso. Existem dias que tem sol
Existem dias que existem nuvens escuras. Existem dias em que as ocasiões são de muita alegria e existem dias em que há muita tristeza. Existem dias que há muito contentamento, no outro dia, muito desapontamento. Ninguém está isento disso, né? Existem a alegria fácil e a alegria difícil. A alegria fácil é aquela que é espontânea, é a risada, é o dia bonito, é a falta de problemas. A alegria difícil é aquela que a gente conquista com Deus. Essa é a nossa alegria difícil. É aquilo que quando você põe os seus problemas na mão do Senhor e você aprende a descansar. Essa é a alegria difícil. Está tudo um horror, mas você está se alegrando no Senhor, né? Você está aceitando aquela situação, você está indo por fé diante daquela situação. Essa é a alegria difícil, né? E aí, o nosso tema hoje é sobre esse descanso, o descanso do Senhor. Espera aí. O nosso tema. O tema de Hebreus, ele é muito mais complexo, né? E aí, como que a gente faz? Se você é um consumidor cristão e um consumidor consciente, você vai querer sempre comprar aquilo que é o melhor, aquilo que faz bem, aquilo que você vai querer dar para os seus filhos o melhor. Você vai escolher coisas que são saudáveis. Enfim, você vai fazer tudo para investir o teu tempo numa coisa boa. Você sempre vai fazer isso. Isso é normal. Em todas as áreas, ser menos que isso seria uma tolice. Você seria um bobo por estar procurando uma coisa que não é legal. Mas a gente, às vezes, sempre quer aquilo que nem sempre é o melhor para nós. A gente se contenta com pouco, a gente volta para a nossa zona de conforto. E aí, a gente entende um pouco daquilo que eu vou falar hoje, do judaísmo. O judaísmo, para o hebreu, não era inferior. O judaísmo não era fácil. Deus tinha criado e era a melhor religião. Era a melhor religião que havia. E era aquela que expressava adoração a Deus, era aquela que tinha os mandamentos, era aquela que tinha cerimônias, era aquela que tinha os profetas. Tudo girava em torno daquilo que Deus queria para o seu povo. E mostrava também um caminho de perdão e de salvação do Antigo Testamento. Esse era o judaísmo. Mas Jesus veio para cumprir a lei, veio para cumprir os profetas, e venceu o pecado e quebrou todas as barreiras que impediam que os homens estivessem na presença de Deus e tivessem essa presença de forma eterna. Isso era difícil para os judeus, quando eles criam em Jesus Cristo, porque eles vinham de uma tradição imensa de tudo aquilo que eles estavam esperando. Eles esperavam um Messias. Essa espera se mesclava politicamente com a libertação do povo também do jugo romano. Então, para um judeu daquela época, que está sendo escrita essa carta, era muito difícil ele entender o que era a presença de Jesus Cristo. Porque, muitas vezes, a presença de Jesus Cristo, ela lembrava um repúdio, tipo, isso aqui agora não presta mais, nós vamos daqui para frente. E isso confundia muito, muito a cabeça desse povo, que estavam arraigado a essa espera. Então, quando aquilo acontecia, qual era o procedimento deles? Eles começavam a seguir uma fé que era misturada, era híbrida, uma fé flex. Sabe? Álcool e gasolina? Flex. Eles faziam isso. E aí a gente vai entender o que esse livro vai falar. Porque essa carta, que a gente não sabe quem foi o escritor,
ela foi escrita para os hebreus. E aí, a mensagem desse livro, ela traz justamente isso. Opa! Não, peraí, eu quero aqui. Por que não dá? Tá vendo porque eu adoro tecnologia? I love. Não, eu quero que apareça um negocinho que está escondidinho. Não. Tem que aparecer aqui. Como que faz? Tá vendo? Marcos Dumbra saúda o povo e pede passagem. Não. Tem lá. Bom, enfim. Volta. Olha, não está nem aparecendo. Eu vou precisar disso aqui. Não tem como tirar, abrir? Não. Dentro do primeiro slide do tema, vai aparecer alguma coisa. Aí, isso aí. Oh. Marcos, tira aqueles negocinhos de aparecer, sabe? Eu não sei o nome, gente. Eu falo tudo que eu sei, porque eu só sei clicar no botãozinho do que é, entendeu? Uau, deixa assim. Yeah. Tira esse trem. Pronto, beleza. Então, aqui, a gente vai ver o nosso tema, que é isso que vai falar, a superioridade de Jesus Cristo. Nós já vimos aqui com o Marcos e com o Marcelo, que deram as aulas anteriores, que Jesus era superior. E superior a quem? Aos profetas, a expressão exata do Pai. Ele era superior a anjos, e o nome de Jesus Cristo era mais excelente que qualquer nome. Certo? Então, tudo que nós vimos aqui mostrava essa superioridade que para o judeu era muito difícil de entender. Como que alguém que eles esperavam poderia ser tão maior daquilo que eles tinham vivido até agora, de toda a tradição, de todo o judaísmo, que também era importante. Por isso eu falei que às vezes a gente quer o melhor, mas nem sempre o melhor vai ser o melhor. Existe algo muito maior e muito melhor na frente. Eu vou trocar o slide, tá bom? Pode? Não, entendendo a diferença. Pode botar lá, porque vai ter a mesma coisinha. Vão aparecer. Tá, não vai falando aí. Quer que eu encha a linguiça. Olha a moral que você dá. Não, Marcos. Então tá bom. Então, beleza. Então, gente, existiam as duas religiões. Uma que falava da antiga aliança e a outra religião que falava do quê? Da nova aliança. Porque nós estamos falando de Hebreus, eu quis que a gente colocasse essa diferença e quis que a gente entendesse, e aí é o slide que eu não vou poder encher a linguiça, que há esse parênteses, que é a diferença entre as palavras hebreus, israelense, israelita e judeu. E sionismo, e sionista. São palavras diferentes, que têm significados diferentes. Hebreus vem da onde? Hebreus vem da época de Abrão. Era aquele povo que habitava além do rio. Essa é a palavra, e era também, ela tinha todo um sentido étnico. Hebreus tem todo um sentido étnico. Depois a gente tinha a palavra judeu. A palavra judeu vem da onde? Vem de Judá. Eram seguidores do judaísmo, da tribo de Judá. Certo? Então, na verdade, um judeu, uma pessoa que era da tribo de Dan, ela podia ser judeu?
Não. Ela era danita. Não da Anitta, né? Não. Danita, né? Ela era... O judeu, então, era da tribo de Judá. Israel, quando houve a divisão dos dois, a tribo do norte, a tribo do sul, Judá, Israel, o israelita era a mesma coisa. Ele era da tribo de Israel, estava ligado como? Aos segmentos dos israelitas. Esses nomes, judeu e israelita, hoje eles se confundem com a mesma coisa, porque eles estão ligados ao quê? À religião. Israelense, quem que é? Aquele que é nascido no estado de Israel. O israelense pode ser israelita? Pode. Pode não ser? Pode. Pode. Então, quando a gente vê, e também tem o sionismo, que é o quê? É a separação política dos judeus. Eis que vem. Lá, hebreu, sentido mais étnico, tribal e da descendência de Abraão. Judeu, da tribo de Judá, praticante do judaísmo. Israelita, da tribo de Israel, designação histórica. Israelense, cidadão do Estado de Israel. Um israelense não tem conotação religiosa e muito menos étnica. E sionista é um movimento político. Hoje, o que se discute na mídia, o que é? Gaza contra os sionistas. Gaza contra os israelenses. Nada de israelita. Todo árabe é muçulmano? Não. Então, a gente tem que tomar cuidado e tentar entender o que é isso quando a gente fala de hebreus, de judeus. Porque tanto na Bíblia, você vai encontrar as 3 palavras. Você vai encontrar israelitas, você vai encontrar judeu e você vai encontrar hebreu. As 3 podem ser usadas. Hoje você usa muito mais a palavra judeu, mas nem todo judeu é o quê? É um israelense. Certo? Pode ser convertido. Exatamente. Deu para entender? Ficou claro? Belezinho. Marcos. Olha... Eu sabia, né, Pádua? Bom, não está muito claro aqui, mas eu quis que a gente entendesse essa diferença, né? Eu quis fazer aquele parêntese, e esse quadro aqui, ele mostra justamente a diferença entre o passado e o presente e o futuro com relação ao judaísmo e a Jesus Cristo. Então, aqui no passado, você tinha a lei. No presente, você tem a graça e o evangelho. No passado, os valores eram voltados para a lei. No presente e no futuro, para a graça. O templo era material. Hoje você tem um templo que é espiritual, que somos nós, a igreja. Mas a igreja sou eu. O Espírito Santo habita em mim. Você tinha personagens, Moisés, Arão, profetas e anjos. Hoje, os grandes personagens são Jesus e o Espírito Santo. Lembra o primeiro versículo de Hebreus? Tendo Deus falado outrora, hoje nos fala pelo seu Filho. No passado, você tinha os símbolos. Hoje, vocês têm a realidade. Você tinha sombras daquilo que viria. O pessoal do passado, os judeus do passado, olhavam e falavam assim, o Messias virá. Hoje se fala, o Messias veio. Aqui você tinha o visível, porque Deus se manifestava no deserto, na coluna de nuvens, na glória do templo, quando enchia o tabernáculo. Hoje é invisível. Alguém aqui já viu uma coluna de fogo aqui? Não. Isso aqui era vivido no passado da aparência. O judeu ligava muito para a aparência. Hoje a gente liga para a essência daquilo que é. Era um período transitório,
porque eles esperavam, desculpa, mais? Não posso nem fazer nada. Ai, vou falar, peraí. Pronto? Bom. Oh, agora fui eu, gente, que errei. Era um período transitório, agora é permanente, porque nós cremos na vida eterna. Era um período temporário, porque eles estavam aguardando o Messias, o tabernáculo era temporário, a terra prometida era temporária. Hoje nós somos cidadãos que aguardam a nossa morada nos céus, uma coisa permanente, uma morada permanente. A realidade era física, a nossa realidade agora é espiritual. Você tinha cópia das coisas que seriam. O tabernáculo era uma cópia, os instrumentos que estavam dentro do tabernáculo também eram uma cópia. Hoje você tem o modelo original, que é Jesus Cristo, porque ele veio. Você tinha tudo em figuras, hoje você tem o que é verdadeiro. Você tinha tudo que era antiquado e envelhecido, por isso, antiga aliança ou velha. Hoje você tem novo. Aqui tudo era terreno e nós aguardamos tudo da forma celestial. Esse quadro mostra o que nós vamos ver de maneira muito clara, não só hoje no capítulo 4, mas em todos os capítulos subsequentes de Hebreus. Né? Havia hesitação entre essa graça que é mostrada e os benefícios daquilo que viria, como se fosse um retrocesso. E aí, no fim, tudo vai se tornando muito mais simples. Não existem mais hoje trajes sacerdotais, não existem mais hoje cerimônias. Eu não preciso do templo. Onde eu estiver, Jesus Cristo está comigo. Então, todas essas coisas a gente vê hoje, e a gente vê de uma maneira muito errada sendo feita. Quem assistiu à apresentação do Templo de Salomão viu a coisa absurda, né? De alguém que está se proclamando, ainda não fez, mas eu tenho certeza que mais dia, menos dias vai falar, de ser sumo sacerdote. Ele já tem as vestes do sumo sacerdote, a barba do sumo sacerdote, o quipá do sumo sacerdote, ele já tem o templo, e o adentrar da arca faz o quê com o sacrifício do Senhor Jesus? Joga no lixo. Isso é uma apostasia, gente, e a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente tem que aprender a responder o porquê. Porque não é só a palhaçada, mas é muito mais embaixo o significado. Oi? Muito mais sério. Muito mais sério. Porque você vê, então, o sacrifício de Jesus feito na cruz, colocado de lado para que uma arca entre. Eu não duvido que daqui um pouco vai começar a ser vendido querubins e arquinhas e por aí. Vocês prestem atenção porque vai acontecer. Por isso, Hebreus vai falar, porque a gente não precisa mais de tudo isso, Hebreus vai falar, então, desse descanso. Né? Por quê? Ele vai falar desse céu, ele vai falar das mudanças, do foco da espiritualidade. Então, no Antigo Testamento, a gente tinha o quê? Era a terra prometida, que Israel não entrou devido à incredulidade. Eu posso usar esse microfone? Então, só um parentezinho, quando eu estava escutando, eu falei, puxa, quando a gente está escutando pela internet, é tão ruim, porque quando passa para as pessoas não conseguem falar. E Deus ouviu minha oração. Eu falei, Senhor, precisa de alguma coisa diferente. E Deus mandou um microfone. Certo? Então, quem quiser ler, por favor, pega o microfone à vontade. Deu?
e leia. Então, eu queria que alguém lesse para mim Êxodo 33, 14 e Jeremias 6, 16. Quem quiser ler, por favor, pega o microfone. Então, lá, no Antigo Testamento era a terra prometida, que Israel não entrou devido à incredulidade. Então, vamos lá? Êxodo 33, 14. Não. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Descanso. A presença de Deus. Descanso. A presença de Deus ia, e Deus fala: eu te darei descanso. Agora, Jeremias 6,16. Anderson. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Não andaremos. Esse é o descanso, não andaremos. Então, os judeus não andaram nesse descanso que Deus promete ao seu povo. Deus fala: eu sou o descanso, andai no caminho, eu sou o descanso, e eles não andam. No Novo Testamento, o que é esse descanso? É o lugar da sua perfeita vontade, disponível a todos os crentes. Jesus já tinha apresentado essa ênfase no ensinar, quando ele fala que o perfeito descanso viria sobre o céu e sobre essa mudança do foco da espiritualidade. Porque o que Jesus fala? Jesus apresenta o reino dos céus, ele fala: o pão nosso de cada dia, né? O Pai nosso que estás nos céus, assim na terra como no céu. O tesouro que vós tendes, tem um tesouro no céu. Então, essa mudança de perspectiva, de foco, não ainda atingia os hebreus. Por isso essa carta está sendo falada. No capítulo 4, a gente vai ver quando nós lermos a palavra céu. E para o escritor de Hebreus, o céu não é um lugar assim celestial. Nas muitas viagens, às vezes, o avião entra nas nuvens e eu fico imaginando o céu. Eu falo: não é possível que seja só isso aqui. Né? A gente tem a imagem das pessoas tocando arpinha, e, enfim, né? E eu não creio que seja um lugar etéreo. Também não creio que seja nada, porque eu não consigo nem imaginar a bênção que vai ser. Mas, assim, a imaginação da gente permite ir além. E a gente tem o céu como se fosse uma coisa... né? Aquela coisa assim tão linda, tão etérea, todo mundo, né, vagando, o corpo transformado, não sei, eu imagino que seja dessa forma. E não é isso. O escritor de Hebreus fala de uma cidade celestial, de um santuário que é celestial, e de coisas que são ainda, de uma certa forma, muito misteriosas para nós. Esse escritor, ele quer dizer que a gente não tem que se apegar a nada que está aqui na nossa terra, porque nós somos peregrinos. Porque o Ion tem falado muito isso ultimamente. Nós somos peregrinos, nós vivemos pouco tempo aqui. Quanto que você vai viver aqui? 70, 80, 90, 100 anos? Beleza. A faixa etária tem crescido, porque a gente tem ganhado essa parte, e isso envolve tanta coisa politicamente, socialmente, para um governo, enfim. Mas é só esse tempo. E a eternidade? E aquilo que nós vamos viver? Então, nós fazemos a mesma coisa, muitas vezes. Nós nos apegamos ao bom, e esse apego pode, muitas vezes, nos privar daquilo que é o melhor.
Sabe a propaganda que fala? Desapega, desapega, desapega. É isso. A gente, às vezes, tem que desapegar de algumas coisas, porque existe algo muito melhor. Quando uma provação vem para a gente, qual é o sentido que a gente, às vezes, fala? Eu não sei por que eu estou passando isso, que provação, mas vai vir uma coisa melhor. Você ainda não está enxergando, mas Deus vai fazer. Porque essa é a especialidade de Deus, transformar o mal em bem. Isso é o que Deus faz. E Ele faz de uma forma que às vezes a gente nem imagina. Nem imagina. Então, essa epístola de Hebreus, ela mostra o melhor. Sempre ela vai falar o melhor. O Marcos falou isso na aula dele. Ele disse que várias vezes é citado palavras-chave. Então você tem superior, a palavra superior, tão superior, maior, mais excelente. São superlativos que vão estar juntos aqui em Hebreus e vão tratar de forma muito pontual aquilo que Jesus Cristo é. São frequentes. Pode variar na tradução, mas eles são frequentes. Então, quando a gente conhece Jesus, mas a gente não conhece pessoalmente, a gente não tende a ver isso, não tende a ver e não ter esse conhecimento da fé. E é muito importante. Eu gostei porque, quando a Lígia estava falando aqui, ela falou de Hebreus 4. E eu comecei a chorar ali, porque é muito emocionante você fazer uma lição e você está tão assim, angustiada com a lição, e de repente Deus fala: filha, acalma teu coração. Olha aqui, a tua serva está mandando, está falando de Hebreus 4, está testificando de Hebreus 4. Então, o que você vai fazer é aquilo que eu quero. Só de pensar isso, eu me emociono. Porque eu penso assim, puxa vida, né? Eu já orei tanto, a gente fala tanto, mas a gente está aqui, quem sabe, é muito difícil, porque eu tenho um temor assim de falar uma coisa que não seja concernente à vontade de Deus, que recaia juízo sobre a minha pessoa. Então, quando eu enxergo, né, que Deus testifica, mandando a mesma passagem, as mesmas palavras, falando, isso aquieta o meu coração. É como se Deus chegasse e falasse: filha, está vendo? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Agora que a gente conhece todo o contexto, né, nós vamos ler a parte. As citações do descanso do Antigo Testamento, elas estão aqui, são de duas testemunhas, né, que existe um descanso. Está lá no Salmo 95, 11, 7, 8, isso é Davi que fala. Não precisa abrir não, gente. E Gênesis 2, 2, que é Moisés, que na verdade fala através de Deus. Contrário. Então, eu vou ler a parte de Hebreus, eu não sei se... O microfone não está funcionando? Ah, tá aí. Então, acho que dá para passar assim. Começa com você, Douglas, vai indo aqui, ó. Então, Douglas, começando a ler do versículo 1 até o versículo 11, vai passando, por favor. Hebreus 4, 1 ao 11. Temamos, portanto, que, tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Pois também a nós foram anunciadas as boas novas, como a eles, mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso, embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Isso é Davi falando no Salmo 95, que eu falei para vocês. Versículo 4, Shirley. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia:
E descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. Gênesis 2:2, certo? Aí Moisés testemunhando. Versículo 5. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Salmo 95. Versículo 6. Mário. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles que anteriormente foram anunciadas boas novas. 7. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes foram declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. 95. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então aí a gente tem todo um contexto do descanso daquilo que Deus está falando. Hebreus, ele é muito, como é que eu vou falar? Ele é extremamente complicado, às vezes, da gente entender. Por isso que eu quis dar essa parte para vocês, para falar do descanso, de como seria esse descanso, do que faz parte, né? Deus ofereceu essa oportunidade de descanso para os israelitas na terra prometida, né? Para os cristãos, para nós agora, é a paz agora. E mais adiante vai ser o descanso da vida eterna, que nós ainda vamos ter, né? Que João fala, né? Não se turbe o vosso coração. Crede em mim, crede também em Deus. Eu vou preparar-vos lugar. Se assim não for, eu não teria dito. Então, Deus está preparando esse descanso para nós. E Jesus proporcionou esse descanso para cada um de vocês aqui, através do quê? Da fé. Através da fé. É só entrar no descanso daquilo que muitas vezes Ele já proporcionou. E a gente, às vezes, não faz isso. A gente fica que nem passarinho se debatendo na gaiola para tentar achar pelo menos o balancinho da gaiola. E a gente quer sair. E Deus sabe que nós estamos. Deus conhece a nossa gaiola, porque foi Ele que nos colocou ali. E aí, a salvação que a gente tem não admite o quê? Não admite essa comodidade, porque nós temos que levar adiante, nós temos que pregar o Evangelho. A salvação, ela não admite inércia, eu ficar parado. Eu tenho amigos que estão sendo levados a passos largos para o inferno. Eu tenho um irmão que está sendo levado a passos largos para o inferno, que não quer, e a gente prega, e a gente fala. Mas o meu papel qual é? É falar. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo, quem que é? A gente só fala. Nosso papel é falar. Mesmo que muitas vezes a gente se sinta como João Batista, pregando no deserto. Sabe? Voz que clama no deserto. Está lá, está andando e está falando. Mas o nosso papel é esse. Então, apropriar-se desse dom de Deus de fé exige o quê? Exige fé e exige compromisso. Deus promete descanso ao seu povo. Então aqui, a palavra descanso, nesse contexto, está como? Está em 5 sentidos diferentes. Nós temos lá em Hebreu 4:4, o descanso do sábado ou 7º dia. O que fala lá? Porque em certo dia, assim diz no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. Então, descanso tem esse sentido, descanso do sábado ou do 7º dia que Deus proveu. Hebreus 3:11
Diz assim: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele estava falando de Canaã, da terra prometida. Hebreus 4:3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então, aqui fala da nossa salvação. Obrigada, Ricardo. Hebreus 4:9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Olha lá, refere-se ao futuro descanso ao crente no céu. Nós ainda vamos ter nosso repouso. Hebreus 4:11. Esforcemos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, que é o exemplo da vitória. Então, quando a gente vê que uma pessoa está muito doente e que ela falece, qual é a palavra que a gente usa? Descansou. Esse é o nosso descanso. O descanso para o judeu do passado foi a incredulidade e a desobediência. O nosso descanso hoje é a fé e é o compromisso. E é a salvação. Existem 4 exortações aqui, dentro desse contexto de Hebreus. E eu vou ler. Eu vou ler o versículo 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Esse versículo traz uma das grandes verdades da Bíblia, né? Só aqui já daria uma aula, porque ele é tão rico que ele fala coisas assim impressionantemente concisas aquilo que nós necessitamos. E aí eu pergunto, vocês estão decorando versículos? Vocês estão riscando na Bíblia de vocês os versículos importantes? Isso é importantíssimo, gente. Porque às vezes a gente abre a Bíblia e aquele riscadinho chama a nossa atenção e Deus fala naquele momento com a gente. É assim que funciona. Não me pergunte como, mas é assim que funciona. E aí a gente vai ver nesse versículo o quê? O poder de Deus. A definição do poder de Deus e a descrição do poder de Deus. Tudo quanto Deus nos diz é cheio de força viva. É isso que está falando. Tudo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Tudo que Deus fala, tudo que Deus nos diz é cheio dessa força dele, desse poder, o poder da palavra dele. E é mais cortante que um punhal ou que um bisturi. Sabe quando a gente vê, assim, em alguns seriados, o bisturi cortando a pele? Dá uma aflição, não dá? Você olha aquele negócio, o sangue já começa... A palavra de Deus é isso. E por que ela vai fazer isso? Porque ela vai ter que nos mostrar aquilo que nós somos. É um corte rápido, é um corte profundo, porque vai mostrar os nossos desejos e os nossos pensamentos mais profundos. E aí mostra como nós somos na realidade. Penetra no centro da nossa vida, tanto moral como espiritual. E discerne aquilo que está dentro de nós, o bem e o mal também. Porque ninguém aqui é muito bonzinho. A gente é malzinho mesmo. Né? A gente quer, às vezes, que aquela pessoa... motoqueiro, arrebenta no poste logo. A hora que passa. É ou não é? Vocês nunca desejaram isso? Só eu? Não, eu tenho certeza. Quantas vezes tomou uma fechada... os meus espelhos do meu carro, nem é original. Cada um, pelo menos, é o segundo ou o terceiro de cada lado. Por quê? Porque eu ando na 23 de maio mais do que qualquer coisa. E eles passam buzinando e metem o pé, enfim. E aí, o que você quer? Você quer que ele caia no poste, no primeiro poste. A gente é bonzinho? Não.
a gente é mau, a gente é ruim. A gente é ruim. Aí, isso vai expor o quê? Essa palavra, ela vai expor a nossa humanidade, vai expor aqui, ó, os pensamentos e propósitos do coração. E aí vem o versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ai, que medo. É para ter medo mesmo. Porque nada que está escondido vai ficar escondido, gente. Deus vai trazer à tona tudo. Tudo. E Ele traz. Pode demorar, nada fica escondido. Ele sabe tudo de nós. Ele sabe os lugares que a gente anda, os lugares que a gente gostaria de andar. Ele sabe as nossas espezinhações, Ele sabe as nossas maldades, Ele sabe as nossas, o que nós vamos fazer. Fala, Andréia. Fala no... Não. Tá, agora tá. Então, na minha Bíblia, que tem uma versão um pouco diferente, o termo que usa é tratar. Né? Eu vou ler aqui. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Né? Que acho que vai de encontro ao que você está falando. Exatamente. Né? A nossa maldade, a nossa pequenez, a gente tem que tratar. Os nossos tratos, aquilo que eu falo que vou fazer e que não faço. Se eu digo para alguém, eu vou orar por você, e eu não oro, gente, isso é a maior traição que você pode fazer com uma pessoa. Que a pessoa está esperando você orar por ela, e você não está orando. Está até contando com isso mesmo. Então não fala nada. Não fala. Não seja... Vou usar uma palavra muito dura. Não seja hipócrita. Não fala, não precisa falar. Vou orar por você, para você ser o santo, santo, santo. Não fala nada. Ora. Não precisa nem falar que orou, mas ora. Agora, você falar que você vai orar e não ora, aí é duro. Aí é difícil. Então, Deus sabe do quê? Dos nossos compromissos. Tanto na escola, tanto na casa, tanto no nosso trabalho, aqui na igreja, tudo aquilo que está sendo feito aqui na igreja, que eu falo que venho, quantas e quantas vezes eu furo a minha escala? Quantas e quantas vezes a gente vê, não tem ninguém, não tem aqui, e faz isso, e faz aquilo. Isso é o que nós vemos aqui, que Deus está falando. Nada pode ser escondido de Deus. Aquilo que você tratou, Ele está conosco, mesmo quando a gente fica desapercebido da presença dEle. Ele está conosco, né? E ainda nos ama. Isso que é maravilhoso. Para mim, isso é perfeito. E aí, a gente tem estes verbos. Eu sou apaixonada por verbos. Pelo verbo maior, então, muito mais. Porque verbo é ação. Uma sentença em português sem verbo não é nada. O que quer dizer uau? Nada. É só uma expressão. Mas se eu falo temer, já vem milhões de coisas na sua cabeça. A ação de temer. E aí a gente tem isso. Do versículo 1 ao versículo 8, como é que começa? Qual é a primeira palavra? Temamos. Temamos, e aqui vai uma coisa que o Marcos falou. Todas as conclusivas, temamos, portanto. Então nós temos que temer. Temer o quê? Como é que começa? Deus promete um repouso para o seu povo. Está aqui no versículo 1. Israel não encontra o repouso, no versículo 6, por causa da desobediência. Josué não consegue dar o repouso espiritual. Josué me prometeu, não fez. Há um repouso para o povo de Deus, versículo 9. O repouso aí esse é o
temer? Temer de que isso não vai acontecer. Temamos, pois, não entrar no descanso. Esse é o temer. Aí você tem, no versículo 9, resta um repouso, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. O que você tem? Você tem que procurar entrar no repouso, trabalhar para isso. Procurar entrar, ir contra a sua preguiça espiritual. Ninguém é crente, gente, só indo em culto, ninguém é crente só indo em reunião de oração, ninguém é crente indo só no Arte e Alegria, ninguém é crente vindo só na escola dominical, mas é tudo, é tudo. Tudo isso junto faz de você um crente maduro, um crente que sabe entender quando aquela pessoa te dá uma resposta ríspida. E você vai, na hora, vai ter que conversar. Você sabe, a pessoa não está bem. É isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que falar. Porque é assim que é a nossa vida. Ninguém acorda de manhã e fala assim, não, hoje eu vou perturbar a Heloísa. Vocês acham que criança que é assim, espetada, ela acorda dia de manhã e fala assim, hoje eu vou encher minha mãe até ela não poder mais? Criança não faz isso, gente. Não, eles não fazem. Pode dar impressão, mas não faz. O que está trazendo isso? O que traz isso? A circunstância, o momento, aquilo que você falou, aquilo que você está criando, tudo isso faz diferença. Mas ninguém acorda de manhã assim, não, hoje eu estou a fim de artasanar a vida da Mileide. Não vou fazer isso, né, Mileide, mas é isso. Vou encher as paciências do Pádua. E a gente nem fala encher as paciências, a gente fala outro termo. Não é? A gente fala isso. Ninguém acorda isso. Às vezes a circunstância, sabe? Pisou no pé, deu um esbarrão, não ligou, não telefonou, não fez aquilo que esperava, né? Ai, não convidou. E aí? E a gente vai, então, acumulando. E aí a gente tem que procurar entrar no descanso, né? Porque isso faz, a gente, ajuntando todas as coisas que a igreja proporciona, é que você se torna um crente maduro. É lendo a palavra, é buscando, não é só em estudo bíblico, mas é também em estudo bíblico. Mas é lendo, é buscando. Gente, vocês têm o Google. Eu costumo chamar o Google de São Google. Porque é isso, ele é um santo. Tudo que você quiser, ele está lá, ele dá para você. Lógico que a gente tem que pegar, né, reter o que é bom. E para as crianças serve a mesma coisa. Só que a gente tem que tomar cuidado também com relação àquilo que a gente mostra para as crianças. Porque o simples fato de você deixar o seu filho no computador fazer aquilo que ele quer, no momento que ele quer, você não tem noção do que vem. Se ele clicar em imagens, você põe assim, passarinhos do Brasil. Você clicar em imagens, vocês vão ver os passarinhos que vão vir. E as crianças estão olhando isso, gente. E as crianças estão vendo. A gente ri, mas é muito sério. É muito sério. Porque não é, sabe, só assim a coisa. A coisa entra no lar da gente. Entra de maneira muito incisiva. E aí a gente entende e a gente tem que exercer essa maturidade cristã. E a gente exerce essa maturidade cristã lendo, estudando, conversando, buscando, às vezes debaixo de lágrimas, orando, principalmente, né? O segredo disso é esse versículo 12 aqui, ó. A palavra de Deus é viva e eficaz. Essa é a palavra de Deus. E aí a gente vai para a terceira exortação que está relacionada ao descanso, que é o versículo 14, que diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa
Confissão. Algumas traduções falam apeguemos, algumas traduções falam retenhamos. Não diz aqui, gente, para a gente conservar firme a nossa salvação. Olha, é diferente. Não está falando aqui, ó, conserve firme a sua salvação. Não. Conserve firme o quê? Confissão. E não é a confissão de pecado. Ah, Senhor, pequei, fiz isso, aquilo. Não, não é isso. É a confissão de quem você crê. A confissão daquilo que você crê. Não é aquilo que a gente faz errado, mas é o nosso confessar da fé em Jesus Cristo. Os judeus no deserto perderam essa confissão. Apesar de ter a nuvem, apesar de terem sido tirados do Egito, eles perderam ali. A incredulidade roubou a bênção deles. E a incredulidade faz isso. Ela rouba a bênção. Essa é a especialidade dela. Eu não acredito. E porque eu não acredito, às vezes eu não sou abençoado. E foi o que aconteceu. O escritor de Hebreus, no capítulo 11, vai falar dos gigantes da fé, né, que a gente vai ver aqui. Todos passaram problemas, todos venceram, né, e retiveram o quê? Se você ler lá no versículo 11, fala, retiveram a sua confissão. Nenhum daqueles que são citados lá, eles deixaram de crer. Porque nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando de confissão. É a mesma palavra que você tem lá em Hebreus 11, 13, você tem aqui em 4, 14. Retenhamos, pois, conservemos firmes, a nossa confissão. Isso é o que a gente vê, porque, olha, versículo 15. A chegar. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, Jesus é superior àquele sacerdote do passado, que entrava uma vez só no Santo dos Santos, que fazia expiação por todos os pecados ali. Isso não existe mais. Jesus hoje tem autoridade porque ele é verdadeiramente Deus e é verdadeiramente humano. Ele é o melhor líder humano. Por isso, ele pode liderar você para algumas coisas. Ele é o melhor modelo, então você pode imitar. Ele é o melhor sacrifício humano. Então, e esse sacrifício foi por você, por mim. Jesus é o sumo sacerdote, ele é misericordioso, ele é amoroso, ele é compassivo. Ele quer que você esteja junto com ele, junto, caminhando junto, vindo junto. Então, esses versículos, o que eu acho mais importante, eles mostram que a gente não perde a salvação, porque nós temos um sumo sacerdote. Ninguém perde salvação. Você pode se afastar de Deus, mas a tua salvação você não vai perder. De modo nenhum, te lançarei fora. Está aqui, ó. Não é? Quem vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Está aqui. Então, esses versículos mostram, porque nós temos um sumo sacerdote que conhece as nossas tentações, que conhece as nossas fraquezas, que enfrentou uma variedade de tentações. Eu imagino, se João fala que muitas das coisas não foram escritas, eu imagino que o Senhor Jesus passou de tentação. Eu imagino. Né? Na infância, na adolescência, não fala. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que o que Deus não quis mostrar, não é para ser mostrado. Ferreira sempre fala isso. Então, o que a gente tem é o que a gente lida. Então, porque ele enfrentou, nós podemos ser confortados e nós podemos ser compadecidos, na verdade, por ele, através dele. E aí, tem mais esse versículo 16. Esse versículo 16 é um dos meus versículos prediletos. É a chave de ouro do capítulo. E é um dos meus versículos que eu amo.
Você vai me ver muitas vezes orando esse versículo nas minhas orações. Porque ele fala da gente se achegar. Acheguemo-nos. O que é chegar? É a intimidade. Né? Achegar. O que é chegar? Eu dar um abraço. Eu puxar junto. Acheguemo-nos aonde? Confiadamente. Aonde? Junto ao trono do quê? Da graça. Se eu chego junto ao trono da graça, o que eu vou encontrar? Graça. Se fosse um trono de chocolate, o que eu ia encontrar? Chocolate. A gente tem aquele seriado Game of Thrones, tem o trono de ferro lá. O que tem naquele seriado? Ferro, ódio, morte. É o trono de ferro. Eles querem o trono e querem o trono de ferro. Aqui não. Aqui é junto ao trono da graça, a fim de recebermos graça, misericórdia, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro para os nossos pecados em ocasião oportuna. A ocasião oportuna é toda hora. Toda hora a gente precisa ir no trono do Senhor. Os israelitas não tinham esse privilégio, porque a graça não tinha vindo para eles. Eles se chegavam a outro trono. Mas nós já temos essa graça. Nós já temos. Então, é impressionante isso, porque se a gente, quando a gente se achega a esse trono para buscar socorro, o socorro vem. O socorro aquieta. O socorro faz diferença na vida da gente, né? O evangelho já existe desde os tempos do deserto, com as suas figuras, com tudo aquilo que mostravam a graça de Deus em Jesus Cristo. O nosso descanso hoje, gente, não é o mesmo descanso do passado, né? Nós ainda não descansamos da mesma forma como Deus descansou lá no 7º dia. Porque a gente ainda luta com as fadigas, a gente ainda luta com os pecados que nós temos, mas a gente descansa onde? Na posse da salvação e na posse da nossa fé, pelo poder de Deus, que nos salva através da graça de Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Que isso possa fazer diferença em você, na sua vida. Existe um descanso para o povo de Deus. E a gente quer isso mesmo. A gente quer que você leia Hebreus. Quer que leia para que você possa chegar aqui embasado com as tuas dúvidas, com aquilo que a gente vai tentar responder ao longo da aula. Que assim seja. Bom domingo a todos. Vamos orar?